Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer uma partida para vocês do atual campeão mundial, ainda atual campeão mundial, Magnus Carlsen, né, que abriu mão do título e logo logo ele vai perder, né, porque vai ter o confronto entre o Jing Liren e o Nepomniachtchi. Mas nessa partida, o Magnus Carlsen ele vai enfrentar nada mais nada menos do que o prodígio indiano Gukesh. Gukesh que na Olimpíada desse ano destruiu, né? Passou por cima de vários jogadores, levou a equipe da Índia ao vice-campeonato, se eu não me engano, empatado com a equipe do Azerbaijão. Tava muito bem no torneio, na última rodada ele perdeu, né, pro prodígio do Azerbaijão, que é o Abdul Saturov. O Gukesh, todo mundo sabe que ele aí, nos próximos anos, tem muita chance de estar na elite, tá despontando aí, né, quem sabe até jogando torneio de candidatos, quem sabe brigando pelo título de campeão mundial. Mas dessa vez não deu pra ele. O Magnus Carlsen ele mostrou, né, a força dele, mostrou que o Bukesh ainda tem muito pra crescer, não só nessa partida como no match. Foi um match do Speed Chess Championship e o Magnus ele passou por cima do Bukesh. Então vamos pra partida aqui, sem mais delongas. O Magnus ele tá de brancas, ele joga um peão da dama, a gente sabe que o Magnus ele é muito flexível, ele pode jogar tudo, pode jogar tudo, né? D4, C4, cavalo F3, E4, tudo o Magnus ele pode jogar, né? E jogar com consistência. Cavalo F6, C4, E6. A gente tem aqui uma espécie de Índia e as brancas vão decidir se vão jogar o cavalo C3, que tem chance de ir pro Aniso-Índia, ou se vão jogar as famosas anti-Niso-Índias com o lance cavalo F3. Então, o Magnus joga primeiro o cavalo F3. Aqui o Gukesh, ele poderia selecionar a defesa Índia da Dama, a defesa Bogo Índia, poderia jogar também a defesa Benoni na sua melhor versão, mas ele escolhe transpor para o Gambito da Dama com o lance D5. E depois de cavalo C3, ele joga Bispo B4, onde ele está jogando aqui a variante Ragozin do Gambito da Dama, que tem muito a ver até mesmo com a própria Ninja Índia. Elas são bem semelhantes, e provavelmente o Gukesh ele estava querendo jogar uma Ninja Índia, mas como o Magnus driblou ele com o cavalo F3, ele teve que entrar na variante Ragozin. O Magnus aqui joga E3, que é o lance, um dos lances mais jogados. O Gukesh joga Rock, segue A3, questionando, né? E esse A3 é legal, porque com o peão em D5, o A3 ele geralmente é muito melhor. Por quê? Porque depois do bispo toma C3, peão toma, você vê que esses peões dobrados, logo logo eles vão desaparecer. Já que o peão tá aqui em D5 e você o tempo todo tem a chance de capturar na casa de D5. Então, é muito... Esse A3, quando as pretas jogam D5, é muito utilizado. Segue aqui, peão captura, bispo captura C4, o Cash aqui ele poderia ter esperado um pouco mais, jogado C5 ou jogado B6, né, que ele já desenvolve o bispo do Carlsen, mas é claro que ele sabia o que estava fazendo. Bispo captura C4 e C5, já forçando o Carlsen a tomar decisões centrais, né. Com o C5 ele coloca um problema para o Carlsen. Se o Carlsen capturar em C5, ele vai estar ganhando um peão, mas provavelmente esse peão ele nem vai ficar vivo por muito tempo, já que esses peões eles vão ficar muito fracos ali no flanco dama. As brancas aqui já tem o par de bispo, então não precisam correr atrás de uma vantagem material tão rápida assim. E, como eu já disse, esse peão ele tenderia a cair. Segue aqui Roque, B6, Dama E2, Dama C7. Dama C7, a casa ideal para dama, onde ela fica de olho no flanco rei e também fica de olho na coluna C e no flanco dama. E o Carlsen ele manda E4, um lance crítico onde ele já tenta ganhar espaço central. Aqui já começa a avançar, ideias de E5, quem sabe voltar o bispo para D3, várias ideias legais aqui, né? Depois de cavalo D7, E5, cavalo D5, observa bem essa posição. O Carlsen aqui ele não defende o peão de C3, mas sim ele vai pro ataque. Ele observa a posição do rei das pretas, vê que não tem nenhum defensor praticamente e joga o lance cavalo G5 com ideias de dama H5, várias ideias bem legais, né? O Gukesh joga H6, criando ali um pontinho, né, de contato do rei das pretas, né? Tem um princípio que diz que você não deve mexer no flanco em que você está tomando ataque. O Carlsen ele passa o cavalo dele para casa de E4 e depois do lance F6 chega a posição crítica, onde o Carlsen ele manda uma bomba, uma verdadeira bomba. Um lance muito bonito aqui, que inicia a destruição, né? Inicia a combinação aí que vai destruir a posição do Gukesh. Se você quiser pensar um pouquinho, vou te dar um tempinho. Vai lá. Pensou? O Carlsen aqui, ele observa que a dama dele está entrando rapidamente e joga bispo toma H6.
sacrificando um bispo por um peão, mas apostando que o rei das pretas agora ele vai ter muitas debilidades. Depois de G toma H6, segue aqui dama G4 cheque. O Cash ele poderia escolher entre rei F7, rei H8, rei H7, mas ambas as opções já dão vantagem decisiva para o Carlsen. Ele joga aqui rei H8 e o Carlsen ele consegue colocar essa dama em G6. Olha a posição do rei das pretas, né? Já está totalmente destruída. O Cash aqui ele passa, né, tenta ver o que o Carlsen vai fazer com o lance bispo B7, coloca uma peça em jogo, ele vê que não tem como defender muito, né, e tenta ver qual que é a ideia do Carlsen. Depois do lance, dama toma H6 cheque, rei G8, dama G6 cheque, rei H8, o Carlsen ele mostra aqui pra gente a ideia vencedora, que é a entrada da torre no jogo. Torre de A, D1, passando a torre para poder, quem sabe, entrar pela coluna H. Segue aqui na posição depois de torre de AD1. Sacrifício de peça desesperado do Gukesh, cavalo E5, devolvendo o material, né? Mas depois de peão toma, dama toma, ele joga aqui o lance bispo toma D5. Esse lance do Carlsen, ele garante também uma vantagem, mas ele não é o melhor lance. O melhor lance nessa posição seria dama H6, para depois de rei H8 seguir com torre D3, né? E apostar nessa passagem da torre. Se as pretas jogam algo, por exemplo, como torre toma cavalo, vamos supor torre toma cavalo, que é o mais simples, a gente vai poder jogar aqui torre para casa de G3, cheque. Depois de rei F7, nós temos aqui o lance dama G7, cheque. Quem vai entrar aí no jogo? O bispo. Talvez foi por isso que o Gukesh, por isso que o Carlsen, ele deixou esse bispo aí na casa de C4, né, tendo essa pressão aí legal. E aí, checkmate em 2 lances. Depois de um lance como rei D8, teríamos aqui dama D7, checkmate. Mas o Carlsen ele joga bispo toma cavalo. Aqui, ó. Bispo toma cavalo. E ele dá uma chance pro Gukesh. Ele ainda tá ganho, mas ele dá uma chance pro Gukesh, que é bispo recaptura. Teria alguma pressão, algum contra-jogo, algum contra-jogo, o Gukesh ele teria que defender esse final aqui, ó, depois de torre D3, dama F5, dama captura, peão captura e cavalo D6, final em que as brancas estão claramente melhores, né? A estrutura do branco é melhor, o cavalo também ele é superior ao bispo e o Gukesh tem que tentar defender essa posição. Mas o Gukesh aqui ele joga depois de bispo captura, o lance peão captura, e aí não tem mais jeito. Torre D3 segue, e aqui ele abandona. Então, partida muito bem jogada e muito bonita por parte do Magnus Carlsen aí, que prova mais uma vez que, mesmo abdicando do título de campeão mundial, ele ainda é o melhor jogador do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até o próximo vídeo.